E nós vamos ler hoje Lucas 21. Vou pegar aqui minha Bíblia também. Vocês estão aí com a Bíblia de vocês? Amém. Lucas 21. Deixa eu explicar alguma coisa para vocês antes da gente começar a ler. Lucas 21, ele tem paralelo em outros 2 evangelhos. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesses 3 primeiros evangelhos, Jesus conta as mesmas coisas, praticamente, sobre esse assunto que nós vamos tratar agora. Mateus é mais abrangente, Marcos e Lucas, tá bom? O que vai ser falado nesse capítulo? Vai ser falado sobre a destruição de Jerusalém, que estava eminente, foi no ano 70 depois de Cristo, ou seja, depois que Jesus morreu e ressuscitou, uns 30 e poucos anos, tá? Começou uma rebelião, tal, e a destruição de Jerusalém. E nós vamos falar também sobre a volta de Jesus e os sinais dos fins dos tempos. Essas 2 coisas vão estar presentes nesse capítulo. Quem lê a primeira vez acha tudo muito estranho. Por quê? Porque, como um ato profético, assim como era no Velho Testamento, os profetas usavam de uma linguagem que falava tanto de um assunto atual como de um assunto futuro. E aqui, Jesus não fez diferente. Ele fala de 2 assuntos no mesmo capítulo, tá bom? Mas a gente vai devagarzinho, vai entender. Depois que vocês entenderem esse capítulo, vai ser essencial para ter mais fé, né, naquele que já sabe todas as coisas, que tem o controle da história. Ele é um Deus soberano, que isso é lindo. Então, vamos lá para Lucas 21. Vamos ler do 1 ao 4. Quem gostaria de ler primeiro? Bem-vindo, Tiago, Céu, Ana Lúcia, Regiane, Tereza, Ana. Bem-vindos. Carlos. Oi, Carlos. Amém, glória a Deus. Boa noite. Carlos, Céu, tudo bem? Fala, Tiagão. Tudo bom? Tudo bem. Fala aí, Assis, rapaz. Gostoso, né? Falar com todo mundo nessa hora. Ai, que delícia. Hoje ela vai ler porque eu tô Tá bom. A Ione também não está podendo ler, né, Ione? Um pouco fosca a minha vista ainda de hoje. Tá bom, Carlos. Ótimo. Tá certo. A Céu vai ler do 1 ao 4? Tá, vamos. Estando Jesus, é essa aqui, a oferta da viúva pobre, né? Isso. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento, né? Isso. Né? Então, vamos entender o que Jesus quis ensinar para nós nessa história. O Templo de Jerusalém era enorme, mas os judeus tinham um costume. Tinha o lugar dos gentios, que não eram judeus, né? O lugar das mulheres e o lugar dos judeus, homens, que poderiam fazer outras atividades. Essa mulher ficou num lugar que era o templo reservado, aliás, o átrio, que é antes do templo, era tipo um pátio reservado para as mulheres, tá bom? Elas podiam ir lá, elas escutavam meditações e elas podiam cultuar a Deus com as suas ofertas, né? Então, tinham 13 gasofiláceos nesse lugar. Para você ter uma ideia, era enorme, mas Jesus estava do lado de um gasofilácio. Na soberania de Deus, ele já estava de olho naquela mulher para ensinar uma lição espiritual para nós.
que é tremendo isso. Então, o que acontece é que ela colocou só 2 moedas de cobre. Gente, 2 pequenas moedas de cobre é como se fosse assim. Qual que é a moeda mais menorzinha da nossa? 5 centavos? É por aí. É tipo isso, entendeu? Ela colocou lá 2 moedinhas de 5 centavos. E Jesus elogia a fé daquela mulher. Porque Jesus não está preocupado com a quantidade, mas com a qualidade do amor que temos por ele e da demonstração desse amor através dos nossos bens. Você vai ver isso, essa mensagem, em outros capítulos da Bíblia, quando Paulo vai explicar como a gente deve ofertar na igreja. Então, o Novo Testamento, nenhuma carta para as igrejas fala em dízimo nem em 10%, tá bom? Eu tenho essa certeza porque eu já li tudo, a não ser Jesus falando de dízimo com judeus. Mas depois que ele morre, ressuscita, e existem a doutrina da igreja, onde as cartas das igrejas são distribuídas, ele não é falado a palavra dízimo, mas a palavra oferta. E a oferta aqui não é no sentido de uma quantidade determinada. O que é falado o tempo todo no Novo Testamento, que a oferta deve ser dada de coração, com alegria. E, gente, pode ser muito mais de 10%. Então, o enfoque de Jesus é exatamente esse. Ela não deu daquilo que sobrou para ela, mas tudo que ela tinha. Deu para entender? Então, aqui é uma mensagem espiritual, porque viúva naquela época é uma pessoa totalmente sem condições, né, financeiras, as viúvas e os órfãos. A mulher não tinha condição de ficar trabalhando, não é que nem a mulher moderna. Então, é nesse sentido que você vê uma mulher que não tinha condições, dar tudo que ela tinha. Algum questionamento, alguma dúvida? Não? Tudo bem? Eu até a primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei chateada pela mulher. Eu falei, como que ela ia fazer para comer depois disso? Eu fiquei chateada. Como assim? Depois, hoje eu entendo um pouco diferente. Eu não entendo tudo, mas eu entendo um pouco diferente. Porque Jesus estava elogiando o coração disposto dela. E é muito possível que Jesus já está falando nesse sentido, que quem vai prover para ela é ele próprio. E essa mulher não ficou despreparada depois disso. Porque é isso que eu vejo na Escritura o tempo todo. Amém? Mas não significa que a gente tem que dar tudo na igreja. Significa que você tem que fazer coisas que estão no seu coração, diante de Deus. Não é para que ninguém veja, mas é um toque do Espírito Santo no seu coração para que você seja generoso e doador. Tá bom? Amém. Vamos então ler agora o 5. O 5 até o 7. Quem gostaria de ler? Eu leio. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Isso. Então, como que era esse templo? Vamos lembrar da história dos judeus, tá bom? 3 templos foram construídos. O primeiro foi o Templo de Salomão. As medidas estão todas descritas na Bíblia. Depois, o Templo de Zorobabel, que não tinha a mesma exuberância desse Templo de Salomão. E o terceiro templo foi reconstruído por Herodes. Ele demorou, acho que uns 60 anos para reconstruir. Era enorme, enorme, muito maior que o Templo de Salomão. E ele fez com pedras brancas, segundo o relato de Joséfo,
que era um escritor da época de Jesus. As pedras eram bem clarinhas e muitas pedras eram adornadas de ouro. Dentro também do templo tinha muito ouro. Ele fazia cachos de videira de ouro, né? Um cacho era do tamanho de um homem, e assim, era muito suntuoso. Existia do lado do templo ai, como que chama? É como se fosse um negócio de soldados, Antonina. Como é que chama isso? É um lugar onde eles colocavam os presos políticos, né? O Pedro foi para lá, eles foram presos, ficaram lá. Ai, aqui tem um nome isso daí, Antonina. Esqueci. É como se fosse uma estrutura de quartel, tá bom? E aí, eles tinham, assim, uma reverência por esse templo. É tipo assim, para os judeus era assim, Deus está aqui, porque se ele construiu tudo isso, o nosso Deus nos ama, ele está aqui. E uma hora o Messias vai chegar, esse templo vai ser só dos judeus, e os romanos, vão ser destruídos. Essa era a ideia do templo. Então, quando eles falaram para Jesus, você está vendo, Jesus? Olha essa suntuosidade, olha esse templo. Jesus falou, vocês não estão entendendo. Sabe o que vai acontecer? Não vai sobrar pedra sobre pedra aqui. E aí eles fazem duas perguntas. Eles começam a perguntar assim, peraí, Jesus, quando que isso vai acontecer? Quais são os sinais que a gente vai entender que isso vai acontecer? Aí agora, as respostas de Jesus, do versículo 8 ao 18, ou 19, desculpa, vai falar da vinda dele. E depois ele volta para falar de Jerusalém. Tá bom? Então, presta atenção, que agora está falando dos fins dos tempos. Ok? Vamos lá? Para o versículo 8. Versículo 5 ao versículo 8, a gente lá leu. Versículo 8 ao 19. Quem gostaria de ler? E se vocês tiverem dúvida, por favor, perguntem. Eu não posso ler, André. Pode ler, Tereza. Então, não posso bem. Ah, você não Bíblia, pode. não, porque está muito miúdo e eu não estou sem meu óculos, eu não acho meu óculos. Tá bom, tá bom. Na Vamos, mas próxima você lê, então, hein? Podia falar mesmo, mas não dá, não dá. Será que eu dei meu áudio hoje? Tá baixinho, não sei se os outros estão ouvindo. Não dá para ouvir. Fala de novo, Bia. Ele tá ruim. Tá muito baixo, eu não tô ouvindo direito. Tiago, você não quer ler, Tiago? Desculpa, Bia, tá muito baixo. E aí, pessoal, boa noite, igreja. Paz do Senhor. Vamos lá. Todos estão ouvindo bem? Do Sim. 8 ao Então, 19. Começar do 8 ao 19? Isso. Então vamos lá. Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. O tempo está próximo. Não o sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governantes, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não devem procurar-se com o que dirão para se defender. Acho que não ficou muito legal essa, vou voltar. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras de sabedoria
a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão algum de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Vou voltar nessa. É perseverando que vocês obterão a vida. Isso, Amém, glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. Será que Jesus falou tudo isso para eles ficarem com medo? Foi para o pessoal ficar com medo que Jesus falou tudo isso? Eu não digo tão medo assim, mas que ele nos alertou, que alertou eles na época ali, eu imagino que sim. Gente, tem 3 palavras aqui que Jesus fala. A primeira delas, ele: não entrem em pânico. Não é para a gente ter medo. A segunda palavra: nenhum cabelo da sua cabeça vai ser tocado. Amém. E ele está falando de coisas espirituais. E ele diz: é perseverando que obterão vida. Para mim, ele está deixando claro que ele vai estar junto com os discípulos dele. Inclusive que quando eles forem interrogados, eles vão ter uma palavra de sabedoria que vai deixar todo mundo boquiaberto. Quando vê prisões ou os governantes fazerem um questionamento. Então, esses 3 ou 4 pontos, ele está falando para os seus discípulos não terem medo. Pensem em Cristo, que saiu da sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ele estava no céu, perfeitão, legal, estava tudo ótimo, cheio da glória de Deus, de santidade. E ele veio como corpo humano, cheio de limitações. Vocês sabem como é a nossa vida. Sofreu dor, fome, tudo que você possa imaginar que uma pessoa sente, inclusive tristeza, né? Medo, angústia. Ele vivenciou tudo isso. E ele está falando com seus discípulos, falando uma coisa que ele sabe o que ele está falando. Vai acontecer, gente, mas não entrem em pânico. Vai acontecer isso. E não vai ser tocado um fio do seu cabelo. Tá falando de coisas espirituais. Porque claramente, né, a gente vai sofrer aqui. E ele vai falar de algumas coisas que vão acontecer antes da volta de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Antes que o mundo, né, seja destruído, porque vai vir novos céus e nova terra, tá descrito. 1 Coríntios, 2 Tessalonicenses, Apocalipse, está descrito isso. E aí, falsos cristos, quer dizer, gente que vai chegar e falar assim, não, confia em mim, eu sou o Messias. Guerras, rebeliões, ele vai falar, terremotos, vocês já viram algum terremoto por aí? Fome? Já. Você tá brincando? Tem terremoto sim, Thiago, tem terremoto, maremoto. Tem um monte de coisa. Eu não vi, nunca vi. Claro que tem. Ah, não, mas você perguntou, vocês já viram. Não, eu já Ai, vi desculpa. longe, Eu nem notícia, desculpa, eu me expressei mal. Eu vendo. Tipo, eu me expressei mal, Ti. Fome. Sabe que existe fome no mundo? Mas tem. Você sabia que o mundo está ficando mais rico, só que está ficando mais aglomerada a riqueza? Tem mais fome no mundo? Pestes, vocês estão ouvindo falar sobre peste, Covid, alguma coisa assim? Não. Não, né? Sim. Corona. Né? E aí ele diz ainda assim, e não será o fim do tempo. Peraí, antes disso, vocês vão ser perseguidos. Vocês sabiam que no mundo inteiro os cristãos são perseguidos e mortos? Ainda hoje. Não é só naquela época. Naquela época houve uma grande perseguição, inclusive de Nero. Nero matou muito cristão. Vai ter sinais do céu, ele está falando aqui,
Tudo isso vai acontecer antes que venha a segunda vinda do Filho de Deus, a segunda vinda de Jesus. Ele está falando dele, né? E ele sabe todas as coisas. Mas se você for lá para Mateus 24, ele fala assim, só que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, só o Pai que sabe. E aí você vai ver algumas religiões tentando decifrar a volta de Jesus. Vocês já ouviram falar na Ellen White? Não. Ela é a criadora do Adventista, da Igreja Adventista, tá? Eu acho que é de 1860, alguma coisa assim. Ela era uma mulher muito fervorosa, muito de Deus, conhecedora da Bíblia. Só que ela foi dizendo que existia data para Jesus voltar. E isso é contra a Bíblia, gente. Não existe isso. A Bíblia informa que não é anunciado dessa maneira. Que nem os anjos, nem o Filho sabem. Só o Pai. Então, o que acontece? Existem pessoas que querem prever esse futuro. E não vai dar, tá? Existem sinais. Aí Jesus vai falar que alguns sinais a gente vai ficando esperto e vai entendendo que é uma preparação, tá bom? Alguma dúvida? Ah, e tem outra coisa que eu esqueci de falar. Perseguição dos parentes, das pessoas da própria casa. Isso também é muito real, existe, tá bom? Cruzes. Isso existe mesmo, profundo. Né? Glória a Deus que algumas pessoas não têm. Mas o 19 é o ponto central aqui, é perseverando que obterão a vida. É esperança. Lembra que a gente falou, em todo meio dessa pandemia, a gente tem que ter esperança naquele que promete cuidar da gente. Essa vida é muito pequenininha, perto da eternidade que Deus está preparando para a gente. Na casa do meu pai há muitos aposentos, disse Jesus. Se aposenta... gente, será que é um condomínio de luxo, gente? Eu não sei como que é, não. Mas deve ser muito bom. Porque as coisas de Deus não é meia boca, não é pela metade. É tudo muito maravilhoso. Deu para entender? E se é um condomínio de luxo, assim, bem legal, e a gente vai passar a eternidade com ele, não é só sem dor, sem choro, a gente não deve se apegar tanto a essa vida, né? Que isso vai passar, é perseverando que... O que ele fala? Perseverando... Que obterão a vida. Obterão a vida. E é essa vida aqui que ele está falando. Aleluia. Tá bom? Aleluia. Então, vamos lá. Se ficar com dúvida, me pergunta. Vamos lá, do 20 ao 24. Vou continuar aqui, beleza? Pode ir? Pode. Pode. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando, e as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Até o 24. Continua. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Isso. Agora Jesus está falando da queda de Jerusalém. Oi? Alguém fez uma pergunta? Então, agora eu vou mostrar algumas figuras para vocês, tá bom? Naquela época, quando se foi falado isso para os seus discípulos, eles não imaginavam como é que esse negócio de exército. Por quê? Estava um tempo que os romanos estavam... O Império Romano estava muito bem gerido. E eles chamavam aquele tempo de Pax Romana, que é paz romana.
Então, estava tudo bem. Eles não achavam que isso aconteceu. O máximo que eles achavam é que o Messias ia chegar e que ia destruir os romanos, ia tirar e que o templo ia ficar perfeito, tá bom? Então, coisas que às vezes a gente, na nossa cabeça, a gente lê algumas coisas da Bíblia, imagina a cabecinha dos discípulos. A gente fala, mas como assim? Como que vai ser? Então, eu vou mostrar algumas figuras para vocês, tá bom? Tá dando para ver, gente? Espera aí. Dá, Agora agora tá. dá. Olha, aqui, essa destruição de Jerusalém aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Cristo, então, morreu e ressuscitou quando ele tinha uns 33 anos, né? Então, mais ou menos 35 anos, começou uma rebelião. E os judeus se rebelaram contra Roma. Fecharam a cidade de Jerusalém e ali eles foram combatendo os romanos. Mas no ano 70, a destruição foi tão grande, se calcula que 1 milhão de judeus morreram e 95 mil foram levados cativos daí. Por isso que você está vendo aí, ó, um monte de gente saindo ali de Jerusalém. Então, ali atrás seria Jerusalém sendo queimada e eles sendo prisioneiros de Roma, tá? E o que a gente hoje, como que é hoje? Hoje, Jerusalém foi destruída, hoje tem uma cúpula lá, que é uma mesquita muçulmana, mais ou menos no centro, onde era o templo. Tem um muro à volta, mas não é um muro dessa época. E o que sobrou, peraí, deixa eu ver se eu consigo. Foi o Muro das Lamentações, vocês já ouviram falar? Sim. Sim. Esse pedaço aqui, ó, é da época de Jesus, só sobrou esse pedacinho. O templo era aqui dentro, né? E tem uma separação aqui no meio. Aqui é para os homens e aqui para as mulheres. Quando eu fui lá com Paulo, tinha muito mais mulher que homem, mais ou menos como tem aqui mesmo. E eles ficam ali se curvando nessa parede, buscando, né, revelação de Deus. Então, entre os vãozinhos, eles colocam um pedido de oração também. E a gente acha tudo muito estranho. Ó, aqui dá para ver melhor. Os homens vão por esse buraco aqui, ó. Eles entram por uma caverninha e vão. As mulheres entram direto no pátio. Aí você tem que fazer um ritual ali de lavar as mãos, tal. E eles colocam essas roupas e aquilo que você já conhece. Tá? É isso que sobrou do templo. Aqui vocês veem que tem umas pedras a mais, né? Que não é da época de Jesus. Mas de resto, foi tudo destruído. Deu para ver aí, pessoal? Deu. Então, Pastor, era eu tenho uma pergunta. Fala. Esse Muro das Lamentações, as pessoas vão lá apenas para visitá-los, para orar ou para se lamentar mesmo? Então, eles chamam assim porque eles vão lamentar, né, a destruição do templo. Porque para o judeu, diferentemente do que a gente tem aprendido muito com o Evangelho de Cristo, que as coisas são de dentro para fora. Para o judeu é muito importante o templo, né? O que é exterior. Então, para eles, foi uma derrota muito grande, espiritual. E Jesus veio trazer outro tipo de templo, que nós somos o templo do Espírito Santo. A igreja como um todo é pedra viva de uma estrutura maior que é o corpo de Cristo, né? Então, eles vão se lamentar mesmo. Então, eles colocam as oraçõezinhas deles lá, eles ficam assim, ó, com a cabeça, porque eles dizem que isso dá como se fosse dar mais concentração para a oração deles. E eles pegam versículos da Bíblia, né, do Velho Testamento, e ficam lendo, e ficam fazendo assim, aquelas roupas, tudo. E a gente acha muito estranho, porque a gente é ensinado a você fechar o seu quarto e buscar o Senhor, que Ele te escuta, que Jesus abriu um novo e vive o caminho para Deus. Então, só que tem muito mais mulher orando que homem. É muito estranho.
É isso. Tá bom? E aí Jesus vai falar. Oi. A Bia fez uma pergunta aí. Desculpa, Bia. Ela tá sem áudio. O lamento passou de geração em geração. Sim, né, Bia? Porque você vê que de geração em geração eles têm os mesmos costumes, mesmas festas e tudo. O que eu já conversei com alguns judeus. O que eu percebo é como se eles fossem frios até. Como a gente, quando era católico, que vai, faz lá os rituais e tal, mas assim, não tem aquele compromisso com Deus vivo, né? Até alguns judeus que a gente conhece falam até assim, eu não acredito nisso, eu faço porque é da minha família. Então é bem... Agora, tem uns bem fervorosos que dão a sua vida mesmo por tudo isso. Claro que tem gente. E tem gente que Deus vai resgatar também. Muita gente, né? Não dá para julgar. E é isso. Aí Jesus fala isso que é catastrófico para os discípulos. Que horror. Ok, gente? Vamos ler agora do 25 ao 28. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a rendição de vocês. Isso. Ele está falando agora da segunda vinda de novo. Vocês viram que ele foi e voltou? É bom que vocês, né, entendam essa aula, porque a linguagem... Você quer falar alguma coisa, Bia? Não. A Levantou linguagem... a isso é palminha, agora entendi. Ela A é linguagem é assim, profética, ela é um pouco difícil às vezes, se a gente não tiver ligado como que é o costume dessa linguagem acontecer. E aí, Jesus está falando que vai ter gente com medo sim, homens com medo, apavorados, mas não deve ser a gente que tem comunhão com o Senhor. E ele fala que a salvação está próxima quando isso acontecer. Ele diz que no 27, isso é muito importante para vocês entenderem também. Todos verão o Filho de Deus. Quando Jesus vier, ele vai vir numa nuvem. E todos verão, isso está lá em Apocalipse também. Agora, não estou lembrando outro texto, também está no Novo Testamento. Ele vai vir no soar da trombeta. Agora eu não lembro, se é 1 Coríntios 15. E todos verão, todos os olhos verão, todos vão se ajoelhar, alguns vão se angustiar porque não creram em Jesus. Aí o texto vai dizer que vai estar numa nuvem, primeiro os que morreram antes vão ressuscitar, e depois os que estiverem vivos, de repente que somos nós, né? Se a gente não, de repente a gente não passar pela morte física, nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares. Entenderam? Então, aqui é a segunda vinda de Jesus. E vai no Mateus 24, explica um pouco mais sobre a tribulação que vai vir antes da segunda vinda de Jesus. Aí eu não vou me aprofundar muito nisso, porque tem basicamente duas linhas nas igrejas. E isso tudo bem, tá bom? Isso não vai interferir na nossa salvação. É só uma doutrina diferente. E a gente tem que respeitar e que tudo bem, se você não pensar como eu. Mas tem uma linha que diz que Jesus vai voltar e vai tirar a igreja antes da tribulação, e outra linha que diz, vai ter a tribulação, nós vamos passar junto, a igreja vai estar junto, e depois Jesus vai tirar todos e vai vir um julgamento. Ok? Mas não tem problema se você não concordar com uma situação ou outra, que nem tudo na Bíblia está totalmente revelado a nós.
porém tudo que nós precisamos está revelado a nós. Tá certo? Alguma dúvida aí? Não. Levantem-se, ergam a cabeça. Uhul! Gente, já pensou você escutar aquela trombeta? E aí você fala, Senhor, eu tô te vendo. E aí eu vou me ajoelhar, acho que vou jogar no chão, sei lá, vou chorar, não sei o que eu vou fazer. E aí, ergam a cabeça que a salvação tá próxima. Uhul! Tem um uhul aí, pessoal! Eu espero esse dia eu estar saltando de paraquedas, vai ser uma delícia. Já ver Aí você Jesus já na fica por nuvem, lá, já... meu filho. Isso, não, já largo tudo. Isso mesmo. Glória a Ô, Deus. glória, hein? É uma glória, hein? É demais. Vamos ler, Mas, então, do 20... Oi. Não, assim, você falou que todos ressuscitarão, né? Mas essa me Não ficou é um pouco aqui todos. para eu entender. Os que vão ressuscitar em Cristo. Os que morreram em Cristo. Os salvos em Cristo. Ah, tá bom. Tá, agora sim. Mas aí no Tá bom, julgamento, entendi. todos vão ser julgados, mesmo os que não ressuscitaram em Cristo. Porque esse encontro nos céus com o Senhor vai ser tão poderoso e todo o povo de Deus vai estar ao mesmo tempo com Ele. Todo o povo de todos os tempos, desde Adão e Eva, vai estar com Ele. Vai ser fenomenal. Claro. Mas tem um povo que morreu sem Cristo. Aí ele vai pro julgamento, né? Nós também vamos passar pelo julgamento. Porém, Jesus já nos libertou, né? Como é que chama aquele martelinho do juiz? Vocês conhecem? Eu não Boa, sei. martelo, acho. Martelo. Sabe aquele martelo do juiz? Aí quando ele vai lá, o Tiago vai estar lá na fila. Aí o Tiago vai lá, lógico, pecador como todo mundo, né? Aí Jesus falou, não, tomei o lugar dele. Aí Deus vai fazer assim, pum, absolvido. É assim, entendeu? No julgamento, nós já fomos justificados pelo sangue de Jesus. E outros não creram em Jesus serão condenados, tá? E é isso que Jesus vai agora expor algo mais profundo para nosso dia a dia. Ele vai falar algo prático agora para a gente. Vamos lá, do 29. Deixa eu ver. Do 29 ao 33. Tem umas perguntas aqui, mas acho que a senhora já respondeu, né, pastor? Não sei. Não, acho que a Gleica falou o mesmo que eu tá. falei. Desculpa, Gleica, eu esqueço de olhar. Peraí, eu vou deixar aqui do ladinho para eu olhar melhor. Ela achou que também todos iriam se encontrar com Jesus. Acho que é assim, mais ou menos isso. Peraí, ó. Todos vão voltar. Quando Jesus voltar, todos vão ver. Todos. Os que são crentes, os que não são crentes, todo mundo vai ver. Ok? Mas tem uma segunda parte que vão se encontrar com o Senhor, os que morreram em Cristo e os que estão vivos, mas estão em Cristo. Aí há uma unidade, né, física, que aí a gente vai ganhar um corpo glorificado, parecido com o corpo de Jesus depois que ele ressuscitou. Aí a gente vai encontrar com ele. Então são duas coisas. Todos vão ver, crentes e não crentes, mas os que vão se encontrar com Jesus são os crentes. Certo. Será que deu para entender, pessoal? Eu? E os que morreram sem estar em Cristo, vão ver? Isso eu nunca li na Bíblia, tá bom? Mas pode ser que vejam. É certo que no julgamento eles vão ter consciência de que eles morreram sem Cristo e eles estão sendo condenados pelos seus pecados. Porque todos nós merecíamos ser condenados, né? Mas vocês fazem umas perguntas muito boas, viu? Vocês são, ó. Eu gosto porque eu aprendo. De repente eu vou procurar também. Tá bom?
Ótimo. Pastor, é do 29 a qual? 33? Ao 33. Maravilha. 23. Ele lhes contou essa parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. E não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. As minhas palavras jamais passarão. Ele fala em alguns outros passagens, Jesus fala sobre isso. Por quê? Porque tudo que é palavra de Deus é consistente, verdadeira e eterna. Então, tudo passa. Mas o que Deus determinou, aquilo que ele, na sua sabedoria, na sua onisciência, ele determinou, não vai passar. É do jeito que Deus determinou. Então, ele fala de uma parábola que sinais, você vai estar ligado nos sinais, estando ligado em sinais, você vai observando e se preparando. Agora vamos ler do 34 até o 36. Nossa, agora é profundo. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Isso. Então, aí Jesus já vai fazer uma prevenção, né? Ele está falando, olha, tem coisas que podem tirar vocês do foco. Ele só fala sobre 3 coisas que abrangem outras, claro. Ele fala sobre libertinagem. O que é libertinagem? Diferente de liberdade. Libertinagem é o excesso da busca por prazer. Na libertinagem, você não tem limite. Então, é como se for uma coisa que você não tem um controle. Então, todo tipo de libertinagem pode ser sexo, droga, quando a pessoa é insubmissa, a pessoa não quer saber nada de nada, não cuida de ninguém, não se submete a uma autoridade, é uma libertina, né? Então, vive a vida só para os seus prazeres. Aí ele fala sobre bebedeira, que tem a ver com autocontrole. O domínio próprio é um fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5. Então, é alguém que também não é dominado pelo Espírito Santo. Então, ele está falando para cristão, gente. Ele está falando para discípulo. Ou seja, uma pessoa que já foi cheia do Espírito ou que já entendeu como viver, ela pode se desviar. É isso que ele está falando, né? Para cristão. E aí ele fala de uma coisa, gente, que hoje é muito comum. Eu me vejo nisso. Talvez vocês se vejam também, que é a ansiedade da vida. O que é a ansiedade da vida? Querer que as coisas aconteçam rápido, alguma coisa assim? Tem mais coisa. O que te pega no seu dia a dia que faz você viver em função de outras coisas e não ter tempo para Deus, por exemplo? O que é a ansiedade da vida? Ninguém? Dá mais um palpite? Ansiedade da vida pode ser o seu sustento financeiro, te traz ansiedade ou não traz? A sua casa, os cuidados com o seu corpo, os cuidados, né, com seus filhos, ansiedade da vida. Tipo, a Bia escreveu preocupação, falta de prioridade na busca incessante de Deus. Então, assim, aquela pessoa que, quando der eu vou orar, né? Quando der eu vou buscar.
Quando der, eu vou reparar nos sinais que Deus falou para mim. Então, não, gente, fica atento, é isso que Jesus está falando. Essa vida é passageira, isso aqui vai passar uma hora. As minhas palavras não vão passar. Em Mateus 24, é muito interessante que Jesus vai dar alguns exemplos. Ele vai falar de Noé, que na época de Noé, o pessoal estava tão desligado das coisas de Deus que eles não observaram a conduta de Noé, a arca, e tipifica mais ou menos a volta de Jesus. Jesus também vai falar da parábola das 10 virgens, que 5 estavam preparadas, as outras 5 eram insensatas, porque estavam vivendo assim. É isso que ele está falando. Que as coisas vão acontecer assim, ó. Que nem esse vírus aconteceu na nossa vida, e de um dia para o outro, gente, tivemos que adaptar tudo. E aí? Como que Jesus vai voltar? Será que você vai estar tão preocupado, sobrecarregado com essa vida? É nesse sentido. Então, é a alerta de Jesus falando para nós. Tá bom? Tá. E aí ele fala que vocês possam estar de pé diante do Filho do Homem. Eu falei que eu ia me jogar no chão, né? Mas ele está pedindo para a gente ficar em pé. Tudo bem. Senhor, eu quero estar em pé. Eu quero estar em pé, né? Quando ele voltar. É isso, gente. É preparação. A preparação para Jesus não é simples, gente. É árdua. Eu sei que vocês estarem aqui me escutando não é fácil. Às vezes dá sono, dá cansaço. Vocês falam, poxa, eu queria estar comendo, eu queria estar assistindo uma TV. Eu sei que é árdua a preparação para o Senhor. Mas glória a Deus que a gente está aqui unido, né? Buscando a face de Deus. E Deus vai recompensar cada um de nós. Amém? Adriana, para mim não é árduo, não. Não é árdua. É muito gostoso. Pode ficar Até ficar pode à vontade. ser, até que chegue a hora, a gente fala, ai meu Deus, ai, não sei o que, tá? Mas no que chega, a gente começa, é muito gostoso. Ah, É glória a muito Deus. bom. Verdade. Glória a É Deus. verdade. E outra coisa que eu estava pensando também, eu acho que de verdade, agora que você falou, eu acho que a Covid, esse vírus aqui, essa pandemia, não deixa de ser um preparo já, não é não? Eu penso Não também. sei, eu pensei nisso. Aham. Eu penso que é aquele que se aguentar, é porque de verdade tem fé. E aqueles que ficam mal, depressivos, angustiados. Claro que a gente está falando isso aqui desde que não haja uma doença, a Covid grave. A Daniela e o Denis tiveram, não foi grave, foi leve, né? Lógico que se você tem uma pessoa passando mal no hospital, isso vai te dar uma angústia enorme, né? É É verdade. natural. Mas eu acho que só um preparo, não sei, eu acho, uma chamada assim. Eu também acho, porque todo mundo teve que mudar de vida e aquilo que a gente Exatamente. começou a falar, né? A gente estava falando, a Ione e o Nilson estavam falando que a gente perdeu o controle da nossa vida. É verdade. E esse perder o controle tem que ser equilibrado com alguém está controlando a nossa vida. Obrigado, Senhor, eu estou nas tuas mãos. Então, Exatamente. eu creio que também é uma preparação, sabia? Eu acho. E a única coisa, Adriano, na minha opinião, que a gente pode se agarrar, porque na realidade a gente vive uma pandemia em relação ao vírus e está vivendo uma pandemia em relação à situação, às notícias, ao medo. Então, mas a quem tem fé, quem tem Bem, segurança... eu já desliguei um pouco, porque eu não aguento mais nem notícias, nem eu sou a pessoa mais distraída para pegar a máscara. Normalmente eu saio de carro e a máscara já ficou em casa, certo? Eu não sei. Não, mas eu acho assim, cabe a gente... Tomar cuidado, não. Mas se ficar com medo, é terrível. Sim, é o que eu estou dizendo. A gente não pode se influenciar lá com o jornal e ter que saber que Deus está no controle de tudo, no nosso também. Logicamente que a gente não vai chegar, que legal, que beleza. Isso, mas... Gente, eu também me angustio. Negócio, É normal do ser humano se angustiar. Tem uma passagem bíblica que, inclusive, fala sobre isso, né? Que Jesus, ele sabe qual é a nossa dor, a nossa dificuldade, porque ele passou por aqui.
Ele sabe qual é a pele, ele ficou na nossa pele. Então, não é fácil para mim também. Eu me sinto uma pessoa de fé, mas é bem aquilo que está escrito. Quando eu sou fraca, aí que eu sou forte. 2 Coríntios 12. Paulo fala sobre isso. Tem hora que a gente fala, Jesus, eu não sei nem o que orar. Eu tenho vontade de chorar, de sumir. E aí você vai sendo consolado pelo Espírito Santo. Porque o nome do Espírito Santo é Consolador. Se a gente não precisasse de um Consolador, ele não teria esse nome, gente. Com certeza. A gente precisa se apegar muito, muito, e a cada vez mais. Mas é muito difícil. Vai que eu não vou passar por situações difíceis? Claro que sim. Mas a questão é que você passa e vai aprendendo a ter confiança em Deus. Isso que é bom, porque o Espírito Santo não te larga. Ele fica assim, olha aqui, ó, tô aqui com você. Vem aqui, vem me dar mais um abraço que você vai aguentar mais um pouquinho. Mais um passinho, vai. Tô aqui com você. Então, a gente tem muito que agradecer a Deus mesmo. O amor é muito grande. Amém. Tá muito bom? profundo. Muito. Vamos ler, então, o 37 e 38? Vamos. Essa 37 e 38 Enfim. Jesus passava o dia ensinando no templo, e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Isso. Vocês sabem o que Jesus ia fazer no Monte das Oliveiras? Orar. Não é? Perfeito. Você consegue imaginar um ser humano normal aguentar tudo que ele aguentou sem orar muito e sem ter a presença plena do Espírito Santo? Impossível, gente. E ele era tão cheio de Deus, e ele era 100% humano, 100% Deus, tá bom? Mas 100% humano, e que ele suou gotas de sangue, de tanta aflição que ele sentiu no Getsemane. Mesmo ele sendo tão cheio, teve momentos que ele chorou, que ele se angustiou. Entenderam? Porque ele ia levar o peso todo do pecado de todo mundo, de todas as pessoas, de todo o tempo, de todos os tempos. E naquele momento ele se separou de Deus, porque Deus, ele não pode coabitar com trevas, com pecado. E aí, quando ele se entrega para Deus, né? Ele fala, né? Senhor, eu me entrego a ti. Senhor, não imputes pecado a eles, Senhor. Eles não sabem o que fazem. Ele toma sobre ele todo o pecado e ele apresenta o sangue dele, né? Para Deus, um sangue perfeito, puro, sem pecado, Deus aceita esse sangue. E aí ele se torna o nosso único mediador. Mas vocês conseguem imaginar o que ele teve que passar? Então, Paulo fala, é breve e momentânea a tribulação, gente. Não se compara à glória que há de vir. A gente não consegue imaginar a glória de Deus que nós vamos passar. Às vezes a gente fica meio que embriagado diante de Deus na igreja. Às vezes uma ministração, uma oração mais fervorosa que a gente faz, alguém ora pela gente, a gente sente aquela presença que a gente não quer ir embora nunca mais. É um milésimo do que a gente vai sentir, gente. Né? Porque lá a gente não vai ter a mesma condição pecadora que a gente tem aqui. Vai ser diferente. Então, gente, o que eu quero deixar para vocês é que o Senhor nos ama muito. E que com esse amor, a gente agarrado a Ele agarrado a gente vai aguentar, sim. E um ajudando o outro. Também está escrito que nós devemos nos encher do Espírito Santo, cuidando um do outro, falando os salmos espirituais um para o outro, conversando, tendo unidade. Isso vai nos dando força até que Jesus chegue. E é bênção, né? A gente está aqui junto. Pastora. Oi. Eu posso contar um testemunho rapidão? Pode? Então eu vou lá, rapidinho. Eu carrego muito isso comigo.
Porque depois do meu testemunho pessoal, muitos vão ouvir. Mas esse testemunho de agora é o seguinte: eu encontrei uma vez um carroceiro e esse cara, ele estava muito feliz. Ele cantava, ele estava levando, devia, sei lá, ter muito, não sei a quantidade de ferro, inicialmente. E aí eu falei, ô tio, você tá bem feliz, hein, meu? Parabéns e tal, não sei o quê. A gente estava próximo ali, onde eu estava na Maria Amália Lopes de Azevedo, ao lugar onde ele vende as reciclagens que ele pegou. Aí ele foi, encostou o carrinho lá, e ele, né, ô, é isso aí e tal, não sei o quê. E aí eu falei, ô tio, deixa eu te fazer uma pergunta. Já almoçou hoje? Aí ele falou assim, não. Aí eu falei, demorou, vamos almoçar com a gente. Aí, resumo, ele não quis ir, a gente pagou o almoço para ele. Aí, para complementar, ele eu não sei quantos quilômetros andou, daquele jeito sorrindo e cantando. Ele vendeu os ferros dele que a gente viu na hora, não sei quantos quilos de ferro tinha, ele ganhou R$ 20 no dia. E aí eu falei, meu amigo, da onde vem essa força? Ele falou, irmão, só de pensar o que Jesus passou na cruz, para mim isso aqui tá tranquilo. Nossa, me arrepiou todo agora, eu levei isso para sempre na minha vida e tento fazer sempre essa prática. É É verdade. profundo. É muito. Que lindo, né? E amém. Duas Obrigado aí por ter ensinam a compartilhado gente, né? esse testemunho. Glória a Deus. Muito. Bênção. A Bia falou que você é fofa, Cel. Ela é que é uma fofa, ela é demais. Eu só tenho pena de não estar ouvindo a voz dela. Eu também, eu Bia, sinto não muita tá falando? falta. Eu sinto muita falta. A gente já orou, né? Para Deus dar um celular novo para ela. Vamos continuar orando. Mas eu acho que é só o fone, Bia, o problema ou é o celular? É só o fone? É só o fone. Ah, então domingo eu te levo o fone lá, fica tranquila. Ela vai escrever, ó. Deixa eu ver, vocês estão ouvindo? Agora Sim, um pouquinho. sim. Não é um fone, é um microfone interno do celular. Ah, mas tá. a gente vai ouvir agora. Tem Acho que que tem trocar a que estar plaquinha mesmo. Tem que trocar a placa. Mas a gente pode ver também que eu tenho um amigo que é especialista na Santa Ifigênia. A gente pode dar uma olhadinha para você. Para ficar zero bala. pronto, Beleza? né? Aí, Deus tem os seus caminhos, né? Glória a Deus. Então, verdade, vamos finalizar, meus irmãos amados. Antes de finalizar, me Fala, diga amor. aí, o que o pastor Paulo, como Ah, deixa eu falar do cirurgia? Paulo. O Paulo Sim. fez hoje a colonoscopia e fez também a ressonância. Fez 2 exames. E chegamos aqui, acho que 3:30 da tarde, por aí. Então, a gente saiu muito cedo, ele ficou muito cansado. Aí tem que inchar a barriga, tá com dor de barriga, sabe? Tá quietinho lá no sofá, deitadinho. Tá, mas o que eu Mas ia... ele tá vai bem. fazer cirurgia. Aí Ele não vai deu fazer nada, cirurgia? graças a Deus o médico já falou que não deu nada. E sexta-feira nós vamos no médico, tá Bom, bom? Porque ele falou Amém. que ia fazer cirurgia, por isso que eu tô Ele vai fazer perguntando. sim, é que a coluna não deu nada sério, mas a Que bom. ressonância e o outro deu que ele tem 3 hérnias. Então ele vai tirar as hérnias. Nós vamos no médico sexta-feira. Ah, isso aí para Jesus é facinho. 3 hérnias para Jesus é Eu molezinha. creio. O que é mais Esquenta a fácil para cabeça. Jesus? 3 hérnias ou levantar um morto? É, boa, é verdade. Ou Boa. consertar o celular da Bia essa noite? O celular da Bia. É tudo fácil para Jesus? Glória a Eu acho que o Deus. morto e a hérnia é tranquilo, o morto e a hérnia, porque eu acho que Jesus não foi tão tecnológico assim com Você não relação ao sabe. celular. Né? Você não sabe cada coisa que Jesus faz. Eu creio, viu? Eu já vi esse que é cada o problema. coisa, gente. Vamos orar então para finalizar? Vamos, amém. Amém. Quem que quer orar? Você ora, pastor? Posso Eu orar. oro, eu você, tanto faz. A Cel quer orar Cel hoje, sabe. Cel? Quer orar, Não. Cel? Ora, Tiago, Não? Tiago. Então vamos lá. Então vamos manter nossos olhos fechados aí, vamos mentalizar no Senhor, já que a gente está falando sobre Ele, e nós adoramos e amamos.
né, o seu Filho, o Deus maravilhoso. E vamos lá. Bendito seja o seu nome, Senhor, que é o Criador do céu e da terra. Desde já, Pai, agradecemos aqui pela oportunidade de ter um conhecimento maior sobre as suas escrituras, Pai, sobre a fonte da água viva. Em nome do seu Filho Jesus, Senhor, que entregou a vida na cruz por nós, Pai, viemos a Ti, Senhor, agradecê-lo por cada misericórdia e graça que o Senhor nos concede todos os dias, mesmo sem merecermos, Pai. Pedimos perdão, Senhor, por esse momento, aos pecados que cometemos. Que o Senhor venha nos sondar essa noite nos nossos corações, que venham sarar as feridas no mais profundo das amarguras, remover as estruturas, Pai. Pai, nos levas mais próximos de Ti, Senhor, que nós diminuamos as nossas vontades de carne, nossos pensamentos, para que Tu cresças dentro de nós. Que o Teu Espírito Santo nos visite por essa noite, Senhor, e nos dê, Pai, entendimento maior, Senhor, sobre os Teus caminhos, sobre a Tua vida, Pai, sobre os Teus ensinamentos. Pai, eu coloco todos os Seus servos que estão aqui presentes, Suas servas, os Seus filhos, Pai, por essa noite de sono, que o Senhor conceda nos seus olhos o sono e a sonolência. Que eles venham ter, Pai, sonhos, Pai, sobrenaturais contigo, com os seus anjos. Guarde a cada um, Senhor, os que estão presentes e os que não estão presentes. Em nome do seu Filho Jesus, Pai, em nome do seu Espírito Santo, eu orei e agradeço a Ti. Amém, Senhor. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Boa noite a todos. Boa noite. Beijo. Boa noite. Tchau, querida Ione. Que bom que vocês ficou com a gente. Pessoal, só um adendo. Domingo nós vamos ter um culto especial. Tentem ir ou assistir, tá bom? Pastora, só uma pergunta rapidinho. Oi. Acho que é legal para todos. Quem se inscreveu no domingo passado, vai precisar se inscrever nesse agora? Sim, vai ser toda semana tem que se inscrever. Tá bom? A gente vai passar outro link. Boa ideia. Tá bom? Tá bom. Deus Beijo. abençoe, então, hein? Com Deus. Boa noite. Obrigada Beijo, a boa todos. noite. Amém. Então, um abraço pro Obrigada a Paulo. vocês. Dou sim. Obrigada, Ione. Nada. Tchau. Tchau.